Filhos meus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontrinho para terminarmos aquela nossa aulinha sobre a era napoleônica. Hoje, rapidamente, nós vamos falar sobre os principais feitos da era bonapartista, as principais conquistas de Napoleão no campo político, administrativo e também no militar, enquanto ele esteve à frente do Estado francês, e também vamos falar sobre o Congresso de Viena. Entre os feitos do governo bonapartista, durante o consulado, destacaram-se três grandes ações de Napoleão. Quais foram elas? Primeiro, a Paz de Armes, de 1800, que na verdade foi uma trégua de 5 anos estabelecida entre a França e a Inglaterra, que já estavam em guerras há muito tempo. Napoleão sabia da necessidade de recuperar a economia francesa. E ele sabia, bom general que era, que guerras eram caras. Ele estabelece uma trégua com a Inglaterra. Em troca dessa trégua, ele devolve para a Inglaterra o Egito, que ele havia conquistado alguns anos antes. Conquistado não, invadido. Algumas tropas francesas ainda estavam ali a darem algum problema para os ingleses. Mas ele sabia que era uma questão de mais tempo ou menos tempo, ele perderia o controle sobre aquela região. Ele então devolve o Egito para os ingleses e em troca, ele ganha da Inglaterra um período de 5 anos de paz. Era o tempo que ele precisava para o quê? Para botar ordem nas finanças internas francesas. Praticamente, quando a Inglaterra assina a paz com a França, as outras potências militares da Europa que se encontravam em guerra contra a França, era o caso da Áustria, era o caso da Prússia, sem o apoio da Inglaterra, elas também se viram obrigadas a negociarem acordos de paz. Outro, a Concordata de 1801, que é um restabelecimento de relações diplomáticas entre o governo da França e a Igreja Católica Apostólica Romana. Desde 1790, quando foi promulgado, em meio à Revolução Francesa, a Constituição Civil do Clero, que confiscou praticamente todas as terras, todos os bens, todos os imóveis que a Igreja Católica tinha na França para o Estado francês, que acabou com a autoridade do Papa sobre o clero francês, transformou os padres, os bispos, em funcionários do Estado francês. A Igreja Católica não havia aceitado. Havia o quê? Rompido com a França, com a França revolucionária, com o governo francês. Isso criou uma situação que incomodava muito os católicos franceses. Napoleão era político. A maioria absoluta dos franceses eram católicos. No intuito de agradar essa maioria, ele busca o quê? O restabelecimento de relações entre o governo francês e a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele tenta, pela diplomacia, restabelecer a paz, entre França e Igreja Católica, entre o governo francês e o Papa, o que de certa forma agradou muito sim aos católicos franceses. Ainda no governo provisório, nós tivemos o plebiscito de 1804, que na verdade deu a Napoleão o direito de ser aclamado imperador dos franceses. Em 1802, por um plebiscito, Napoleão tinha ganho o direito de governar a França até a sua morte. Deram a ele poder vitalício. Quando ele tomou o poder, em 1799, ele havia pedido um prazo de 10 anos. Era o tempo que ele solicitava para estabelecer a ordem. Mas tamanho foi o sucesso administrativo de Napoleão nos primeiros anos do seu governo, que os franceses haviam dado a ele, em 1802, o direito de permanecer à frente do Estado francês até o final dos seus tempos, até o final da sua vida. Em 1804, os franceses voltam na urna e dão a ele o direito de ser aclamado imperador da França. Agora, com esse aval do povo francês, Napoleão vai ser o quê? Coroado imperador dos franceses dentro da Catedral de Notre-Dame, numa cerimônia extremamente solene. Nesse mesmo ano que Napoleão foi aclamado imperador, foi promulgado a sua obra mais famosa. Qual é ela? O Código Civil, ou Código Francês. O código ele é baseado nos seguintes pilares: a isonomia,
a igualdade de todos perante a lei, tá? A responsabilidade civil, a validade do contrato e a defesa da propriedade privada. Em 1806, Napoleão tentou falir a economia inglesa. De que forma? Decretando o bloqueio continental. Proibiu todos os países da Europa continental de comercializarem com a Inglaterra. Muitos países não aceitaram e Napoleão se viu obrigado a ameaçá-los pela guerra. Em 1812, a Rússia, que havia aderido ao bloqueio, tá, saiu do bloqueio. Napoleão tentou o quê? Usar a Rússia como exemplo, como quem diz que no continente europeu as suas ordens não poderiam ser ignoradas. Ele acaba invadindo a Rússia com um exército de cerca de 400 mil soldados. Mas a invasão da Rússia acabou se demonstrando um grande desastre militar. Napoleão acabou sendo derrotado pelos russos, que se serviram da tática da terra arrasada, devastando o território, tá, antes que os franceses chegassem no mesmo, e também pelo inverno francês. Desculpa, pelo inverno russo, que naquele ano foi um tanto quanto mais rigoroso. Quando Napoleão volta para a França, derrotado, humilhado, ele acaba perdendo grande parte do seu prestígio junto ao povo francês. É nesse momento que as potências inimigas da França vão se unir, vão derrotar Napoleão na Batalha das Nações, como ficou conhecida, e obrigar o mesmo a abdicar ao trono. Com a abdicação de Napoleão, teria o quê? A restauração dos Bourbons. Napoleão até voltaria, final de 1814, começo de 1815, com o intuito de tentar recuperar o seu prestígio, a sua autoridade, reimplantar o Império Napoleônico. Mas seria derrotado na Batalha de Waterloo. Logo, logo a gente se encontra para falar um pouquinho sobre o Congresso de Viena. Beijão, moçada!